Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Parlamento. Eu sou seu anfitrião, Lucas Martini, e o assunto hoje é os sofrimentos do jovem Werther. Os Sofrimentos do Jovem Werther é um livro que conta a história de um rapaz chamado Werther. Ele é um artista sensível e ele é apaixonado também pelo que faz. Ele escreve cartas para o seu amigo Guilherme, e nessas cartas ele conta sobre as suas emoções e o que acontece durante a sua estadia em uma vila chamada Walheim. Esse é um dos livros mais tristes que eu já li, porque ele trata de uma paixão não correspondida, e na verdade esse é provavelmente o livro que mais originou suicídios na história do planeta Terra. Muita gente se matou por causa desse livro, porque ele retrata muito bem os sentimentos daquelas pessoas que não são correspondidas amorosamente. E muitos jovens, principalmente homens, eles se identificaram com o Werther, que é o protagonista dessa história. O livro ele é escrito em forma de diário. Na verdade, são cartas que o Werther escreve por amigo dele, o Guilherme. E nessas cartas ele conta tudo o que ele está sentindo. E lá na vila de Walheim, o Werther ele conhece uma moça bonita chamada Carlota. E a Carlota ela cuida dos irmãos dela, depois que a mãe deles morreu. E mesmo sabendo que a Carlota está comprometida com um homem chamado Alberto, o Werther se apaixona profundamente por ela. Ele se torna amigo próximo de Carlota e Alberto, mas fica muito triste ao vê-los juntos toda hora. Ele fica cada vez mais triste por não poder ter o amor da Carlota. Então ele decide ir para outra cidade chamada Weimar, onde ele conhece uma senhorita chamada Von B. Só que acontece uma coisa embaraçosa e ele volta para Walheim, onde a tristeza dele aumenta ainda mais, especialmente porque a Carlota e o Alberto se casaram. Todo dia o Werther lembra que ele não pode ter o amor da Carlota. E a Carlota, por respeito ao seu marido, ela decide que o Werther não pode visitá-la com tanta frequência. E os dois então se encontram pela última vez e o Werther recita um poema que ele mesmo traduziu, o que emociona os dois profundamente. Nessas cartas o Werther sugere que alguém nesse triângulo amoroso, a Carlota, o Alberto ou ele mesmo, teria que morrer para resolver a situação. Só que ele não quer machucar ninguém ou considerar fazer algo tão terrível quanto um assassinato. Então ele decide tirar a sua própria vida. Ele escreve uma carta de despedida e pede ao Alberto 2 pistolas, dizendo que vai viajar. A Carlota, muito emocionada, envia as pistolas para o Werther. O Werther atira em sua própria cabeça, mas demora 12 horas para morrer. Ele é enterrado sob 2 árvores mencionadas nas suas cartas. No funeral, não há clérigos, Alberto ou Carlota presentes. A história termina dizendo que a vida de Carlota se tornou desesperadora. O livro teve um grande impacto na vida do autor, Goethe, e também na literatura alemã. Embora tenha levado Goethe à fama, ele mais tarde se afastou desse estilo literário e não gostou da atenção que o romance trouxe para sua vida pessoal. Só que o Goethe reconheceu que o livro influenciou os jovens leitores que se identificaram com o personagem. O livro também causou uma situação preocupante chamada Febre de Werther, onde jovens em toda a Europa começaram a imitar o jeito de viver e se vestir do personagem. Alguns até cometeram suicídio imitando a história. Por causa disso, o livro foi proibido em alguns lugares. Apesar das controvérsias, Os Sofrimentos do Jovem Werther fez de Goethe um autor famoso. O próprio Napoleão Bonaparte considerou o livro uma grande obra da literatura europeia e levou o livro consigo durante uma campanha militar. O livro também inspirou uma ópera e foi referenciado por outros escritores. Resumindo, Os Sofrimentos do Jovem Werther é um livro sobre as emoções intensas de um jovem apaixonado que sofre por amor não correspondido. Ele teve um grande impacto na cultura e na carreira de Goethe e influenciou o movimento romântico. Mas, como já dito, ele também causou controvérsias por causa da imitação perigosa e da febre de Werther. Bom, eu falando assim por cima não parece um livro tão triste, tão emocionante, mas para aqueles que leem o livro,
realmente eles conseguem se identificar com o Werther, porque eu acho que todo mundo teve, não necessariamente um amor, mas uma paixão, ou até mesmo uma paixonite não correspondida na vida. E esse livro ele retrata muito bem o sentimento dessas pessoas. Para prevenir os suicídios, o Goethe ele até colocou uma pequena mensagem no início do livro, que eu vou ler para vocês. Diz assim: tudo aquilo que me foi dado encontrar na história do pobre Werther, eu ajuntei com diligência e agora deposito à vossa frente, sabendo que havereis de me agradecer por isso. Não podereis negar vossa admiração e vosso amor ao seu espírito e ao seu caráter, nem esconder vossas lágrimas ao seu destino. E tu, boa alma, que sentes o ímpeto da mesma forma que ele o sentiu, busca consolo em seu sofrimento e deixa que o livreto seja teu amigo, se, por fado ou culpa própria, não puderes achar outro mais próximo do que ele. Eu vou ler para vocês alguns trechos desse livro, pessoal, alguns trechos dessas cartas aqui que o Werther escreveu, esse personagem fictício. Aliás, o Goethe ele se baseou numa história real para escrever isso aqui, que aconteceu com um amigo dele, um amigo muito próximo, e deve ser por isso que esse personagem tem características tão realistas. O interessante é que o Werther ele tem um comportamento bastante peculiar, e analisando pelos padrões de hoje, eu acho que não seria exagero dizer que ele tem um certo tipo de depressão, de bipolaridade, talvez até um autismo, uma forma diferente de ver o mundo. Ele é um pouco excêntrico, mas é um cara bastante amoroso. E o interessante é que acontecem muitas filosofias, muitos momentos filosóficos, conversas filosóficas nessas cartas que acontecem entre o Werther e entre o Alberto, entre o Werther e entre a Carlota, entre os três, ou até mesmo com outras pessoas, ou até devaneios, monólogos do próprio Werther, né? Eu vou ler para vocês um trecho, alguns trechos desse livro. Aqui é quando o Werther ele pediu as pistolas ali pro Alberto, para Carlota, né? E ele começou a brincar com essas pistolas de um jeito que muitas pessoas considerariam inapropriado ou até chocante. Então aqui é uma conversa entre ele e o Alberto. Então o Werther começa dizendo assim: tu sabes o quanto gosto desse homem, inclusive dos seus todavias, mas não é, por acaso, evidente que toda regra tem sua exceção? Pois esse homem é tão reto que quando julga ter afirmado algo de maneira muito genérica e apenas parcialmente precisa, não se cansa de atenuar, de modificar, acrescentar ou suprimir até que nada mais reste de sua proposição inicial. E nessa ocasião mergulhou demais no texto. Logo eu já não escutava mais o que ele dizia e caí em devaneios, empunhando a pistola com gesto solene e apertando a boca do cano contra a testa, sobre o olho direito. "Arre!" exclamou Alberto, arrancando minha arma. "Que significa isso?" "Não está carregada?" disse eu. "Mesmo assim, que significa isso?" acrescentou ele com impaciência. "Não posso compreender como um homem poderá ser tão louco a ponto de se estourar os miolos. Só o ato de pensar nisso me excita repugnância." "É lamentável que vós, os homens," exclamei, "não podeis falar de nada sem dizer primeiro: isto é louco, aquilo é prudente, isto é bom, aquilo é mal. E o que significa tudo isso? Por acaso buscastes alguma vez, antes disso, as íntimas circunstâncias de um ato? Sabeis precisar com certeza as razões por que ele ocorreu, por que ele teve de ocorrer? Se tivesseis feito isso, não seríeis tão prontos em vossos juízos." "Concordarás comigo," disse Alberto, "que certos atos são e continuarão sendo criminosos, sejam quais forem os motivos." Dei de ombros e concordei. "Mas, meu caro," prossegui, "mesmo aí há algumas exceções. É verdade que o roubo é um crime, mas e o homem que, para livrar a si e aos seus de morrer de fome, vai e comete um roubo, merece compaixão ou castigo? Quem lançará a primeira pedra ao marido ultrajado que, com justa cólera, abate uma mulher infiel e seu vil sedutor? E a essa moça que, num momento de delírio, se abandona às alegrias arrebatadoras do amor? Até mesmo as nossas leis, essas senhoras pedantes com sangue de lagarto, se deixam comover e contêm suas sanções." "Isso é bem outra coisa," replicou Alberto. "Porque um homem que se deixa arrastar por uma paixão violenta
perde a faculdade de refletir e deve ser considerado como um ébrio, como um demente. Aí estáis vós, os razoáveis, exclamei, terminando num sorriso. Paixão, embriaguez, demência, e permaneceis tão impassíveis, tão indiferentes, vós, os homens morais. Censurais o bêbado, detestais o insensato, passais ao largo como padre e agradeceis a Deus como fariseu por não vos ter feito semelhantes nem a um nem a outro. Mais de uma vez me embebedei, minhas paixões nunca estiveram longe da demência, e não me arrependi de nenhuma das coisas que fiz, pois graças a elas pude compreender, por experiência própria, como todos os homens extraordinários que levaram a cabo alguma coisa grande, alguma coisa reputada impossível, desde sempre foram declarados ébrios e dementes. Mas também na vida cotidiana resulta algo intolerável ouvir todo mundo gritar, sempre que alguém pratica um ato um tantinho mais livre, honrado, inesperado. Aquele homem está bêbado, está louco. Tende vergonha na cara, vós, os pacatos. Tende vergonha na cara, vós, os discretos. Essas são mais algumas das tuas extravagâncias, disse Alberto. Enxergas tudo e, por certo, cometes pelo menos o erro de aceitar o suicídio, que é do que estamos falando agora, como se fosse uma grande ação, quando não é nada mais do que simplesmente fraqueza. Pois, para ser sincero, é mais fácil morrer do que suportar com firmeza uma vida de tormentos. Eu acho sensacional esse trecho, é um dos meus favoritos do livro, porque aqui é uma conversa filosófica sobre o suicídio e também sobre comportamentos excêntricos, né? Na visão do Werther, o Alberto ele é um cara muito certinho, né? Muito reto. Ele censura aqui as pessoas por se mostrarem um pouco mais alegres, pessoas que falam um pouco mais alto na rua, né? E o Werther não, o Werther ele tem um espírito mais livre. Na visão dele, a única forma de ser livre é não ter medo do ridículo, né? E depois eles falam aqui sobre suicídio também. Para o Alberto, suicídio é uma coisa que quem comete é fraco, é uma pessoa que não aguenta os fardos da vida, então ele comete suicídio porque ele é covarde ou então é louco, um demente, né? E pro Werther não, pro Werther o suicídio é uma coisa que qualquer um pode cometer, contanto que seja provocado o suficiente por isso, né? Por exemplo, aqui o Werther, ele não julga pessoas que matam o seu cônjuge se esse cônjuge o trai, né? Ele não julga pessoas que matam o amante do cônjuge, ele não julga pessoas que roubam para não passar fome. Então aqui nós temos dois pontos de vista diferentes sobre um assunto bastante interessante, e eu acho isso muito legal nesse livro. Eu vou ler para vocês aqui a última carta que o Werther mandou para o Guilherme antes de se suicidar, e também a narração que acontece aqui por parte de outra pessoa, logo depois que o Werther se suicida. E o Werther, antes de se matar, ele retrata detalhadamente o que ele estava sentindo naquela hora, e isso é bastante realista e é bastante interessante também. Olha só. Aqui é uma carta que ele escreve para Carlota, na verdade, não por Guilherme, né? Diz assim: tudo está tão calmo à minha volta e tão tranquila a minha alma. Agradeço-te, meu Deus, teres me presenteado este ardor, esta força nestes instantes derradeiros. Aproximo-me da janela, minha querida, e vejo através das nuvens tempestuosas e vagantes algumas estrelas no céu eterno. Não, vós não caireis. O eterno vos traz em seu coração, como a mim. Vejo as estrelas da Ursa, a mais querida das constelações. Quando te deixava à noite, mal saía pelo teu portão, lá estava ela, no alto, à minha frente. Com que embriaguez a contemplei por tantas vezes. E em muitas delas, com as mãos elevadas para o alto, tomei-a por testemunha, fazendo dela um monumento sagrado da aventura de então. E até, Carlota, o que é que não me faz lembrar de ti? Não me envolves, por acaso? Não arranquei para mim, e moderado como uma criança, todo tipo de bagatelas que tu santificaste com o toque de tuas mãos? Querido retrato, eu lego-te de volta, pedindo que o veneres. 1000 beijos imprimi nele, 1000 vezes o saudei quando saía do quarto ou voltava a entrar nele. Pedi a teu pai, num bilhetinho, que salvaguardasse o meu corpo. No cemitério há 2 tilhas, bem ao fundo, no canto que dá para as campinas. É lá que eu desejo repousar. Ele haverá de fazer isso por seu amigo. Peça-lhe também.
Não desejo exigir de pios cristãos que o corpo de um pobre infeliz deite ao lado deles. Quereria que me enterrasses à beira de um caminho, ou num vale solitário, a fim de que pastores e levitas, passando junto a meu túmulo, levantassem as mãos ao céu abençoado, e o samaritano vertesse uma lágrima por mim. Deixe estar, Carlota. Não trema ao pegar nas mãos o cálice frio e terrível ao qual beberei a vertigem da morte. Tu me alcanças e eu não hesito. Assim, pois, estão realizados todos os desejos e esperanças da minha vida. Todos, todinhos. Bater tão frio, tão rígido nas portas de bronze da morte. Se eu tivesse tido a felicidade de morrer por ti, de me sacrificar por ti, Carlota, eu morreria feliz e ditoso se pudesse dar-te o sossego, as delícias da vida. Mas, isso foi concedido a apenas uns poucos privilegiados, derramarem seu sangue pelos seus e através de sua morte fazer despontar no seio daqueles que amavam uma vida nova e 100 vezes renovada. Quero ser enterrado nestas roupas, Carlota. Tu as tocaste, santificaste-as. Também isso pedi a teu pai. Minha alma paira sobre o féretro. Que não se mexa em meus bolsos. Aquele laço vermelho pálido que tu levavas ao peito na primeira vez em que te encontrei, no meio das crianças, beija-os 1000 vezes e conta-lhes o destino de seu desgraçado amigo. Os queridos, eles formigavam ao meu redor. Como me acorrentei a ti. Desde o primeiro instante não podia deixar-te mais. Aquele laço deve ser enterrado comigo. Tu me presenteaste no dia de meu aniversário. Como eu devorava tudo isso? Eu não pensava que o caminho me levaria até aqui. Sossega, eu te peço, sossega. Elas estão carregadas, da meia-noite. Que seja assim. Carlota, adeus, Carlota. Adeus. E a notícia depois da morte do Werther, ela diz assim, a narração. Um vizinho viu o clarão da pólvora e ouviu o tiro, mas como tudo ficou em silêncio depois disso, não deu maior atenção ao caso. De manhã, por volta das 6, o criado entrou no quarto com a lamparina nas mãos. Encontrou seu senhor prostrado ao chão, a pistola e sangue. Chamou-o, levantou-o e nada de resposta. Ele apenas estertorava. Correu ao médico, a Alberto. Carlota ouve o toque na campainha. Um tremor envolve todos os seus membros. Acorda seu marido e levantam-se. O criado, chorando e balbuciando, traz a notícia e Carlota cai desmaiada ante Alberto. Quando o médico chegou até onde estava o infeliz, achou-o prostrado ao chão, sem salvação. O pulso ainda batia, os membros estavam todos paralisados. Por sobre o olho direito, a bala lhe atravessara a cabeça, arrancando os miolos. De mais a mais, aplicou-se-lhe uma sangria. O sangue correu e ele ainda buscava ar. Pelo sangue no espaldar da poltrona, podia-se deduzir que efetivou o ato sentado à escrivaninha, deslizando ao chão, em seguida, e rolando convulsivamente em volta da cadeira. Estava estendido perto da janela, imóvel e de costas, todo vestido e calçado, de casaca azul e colete amarelo. A casa, a vizinhança, a cidade veio em tumulto. Alberto entrou. Haviam deitado Werther sobre a cama, com a fronte amarrada. Seu rosto mostrava a palidez da morte. Ele não movia nenhum membro. O pulmão estertorava ainda mais terrivelmente, ora mais fraco, ora mais forte. Apenas esperava o seu fim. Do vinho bebera apenas um copo. Emília Galotti jazia aberta sobre a secretária. Da comoção de Alberto, do desespero de Carlota, não consigo dizer nada. O velho bailio veio correndo com a notícia e beijou o moribundo debaixo das mais sentidas lágrimas. Seus filhos mais velhos vieram logo atrás dele, a pé. Caíram junto ao leito, expressando a mais incontida das dores e beijaram as mãos e a boca do amigo. E o mais velho, aquele que ele sempre amara mais, ficou pendurado aos seus lábios até ele expirar, e só a força foi tirado dali. Morreu ao meio-dia. A presença do bailio e as providências que ele tomou evitaram uma aglomeração maior de pessoas. À noite, às 11, fê-lo enterrar no lugar que ele havia escolhido. O velho e os filhos seguiram o corpo. Alberto não teve forças. Temia-se pela vida de Carlota. Foi carregado por operários. Nenhum sacerdote o acompanhou.
Galera, então esse foi a dica de livro de hoje, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther, escrito pelo Johann Wolfgang Goethe, que foi um gênio, uma das pessoas mais inteligentes que já viveram na Terra. E só, né, uma pequena recomendação: se você estiver passando ou passou recentemente por uma situação parecida com a do Jovem Werther, eu recomendo que você não leia esse livro, porque ele realmente vai te deixar muito mal, ok? Leia o livro apenas se você souber separar os sentimentos do Werther dos seus próprios sentimentos. Também gostaria de recomendar aqui mais uma vez o livro que eu escrevi, O Pai de Marilyn Monroe. Esse livro ele foi lançado há 2 anos, ele pode ser encontrado nas livrarias Curitiba ou Catarinense, ou também no site da School Books. Eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição para você comprar o meu livro. Eu queria fazer aqui uma pequena consideração e também queria saber a opinião de vocês aí nos comentários, se bem que eu acho que esse vídeo não vai ter muitas visualizações, porque ele trata de um assunto bastante controverso e também não é muito popular, mas com base nas informações do livro, para você que leu o livro, ou com base nas informações que eu dei para vocês agora, vocês acham que o Werther sentia pela Carlota era amor? Ou era apenas uma mera paixão? Porque o que significa amar uma pessoa? Amar uma pessoa significa fazer de tudo para ter ela? Ou o fato de Werther ter se suicidado sem levar em conta como a Carlota se sentiria com isso e como ela ficaria mal com isso? Será que isso é uma prova de que ele na verdade não amava a Carlota? De que ele na verdade amava a si mesmo e só queria parar de sofrer, sem se importar se a Carlota sofreria ou não? Ou será que realmente era um amor verdadeiro, um amor tão forte que ele não podia suportar? Que ele sabia que não amaria mais ninguém durante toda a vida dele e por isso ele teve que encerrar a sua vida, achando que a Carlota com o tempo ficaria bem depois disso. Qual é a sua opinião? Coloque aí nos comentários. Na minha opinião é o seguinte: uma pessoa que ama de verdade a outra, ela precisa sentir aqueles 4 tipos de amores do grego, certo? Ágape, Eros, Filia e Storge. Bem, eu acho que o Werther, ele com certeza, de acordo com algumas passagens aqui do livro, ele sentia o amor Eros pela Carlota. O amor Eros é o amor sexual, o amor que um homem sente pelo corpo de uma mulher, ou o amor que uma mulher sente pelo corpo de um homem. Então ele realmente sentia esse tipo de amor. O amor filia é o amor de amigo, é o amor que tu sente pelo teu melhor amigo, certo? É aquele tipo de amor, aquele tipo de lealdade, de parceria. Eu acho que também o Werther sentia esse tipo de amor pela Carlota. Eles conversaram bastante ao longo do livro, sobre assuntos importantes, filosofaram, trocaram ideia, então eu acho que o Werther realmente sentia que ele poderia ter esse tipo de parceria com a Carlota. Bem, o amor Storge é o amor que sentimos pela nossa própria família. O amor que tu sente pela mulher que tu escolhe passar o resto da vida tem que ser maior que o amor que tu sente pelos teus pais ou pelos teus irmãos, certo? Mas também tem que ter esse tipo de sentimento familiar. Eu também acho que o Werther sentia esse tipo de amor pela Carlota. A Carlota tinha aqueles irmãos pequenos dela que o Werther adorava brincar com eles, ler histórias para eles e adorava cuidar deles junto com a Carlota. E eu acredito que esse era um sentimento familiar que o Werther sentia por ela, e eu acho que ele amava ela, amava também a família dela. O livro menciona que ele tinha uma relação bastante estreita com o pai dela também, então eu acho que esse tipo de amor, o Storge, que é o amor que sentimos pela nossa família, o Werther também sentia. Agora, o amor mais importante de todos, o ágape, esse é o amor incondicional, certo? Esse é o amor que o homem tem que sentir pela mulher, ou a mulher pelo homem, incondicionalmente. E quando eu digo incondicionalmente, é incondicionalmente mesmo, certo? Não importa o que a pessoa faça ou deixe de fazer, e não importa o que aconteça, tu vai continuar amando essa pessoa até o fim. Bem, será que o Werther sentia esse tipo de amor pela Carlota? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que não. Por que eu acho que não? Justamente
Porque eu acho que o suicídio do Werther, ele teve mais a ver com questões internas dele e psicológicas do que questões externas, do que a paixão não correspondida dele pela Carlota. Por quê? Como eu mencionei antes, ele não pensou na Carlota, ele pensou na Carlota, claro, antes de se matar, mas ele não levou em consideração os sentimentos dela. Porque quando nós amamos uma pessoa incondicionalmente, nós queremos que ela seja feliz, certo? Mesmo que ela não fique com a gente. E o livro diz que a Carlota, ela ficou mal por muitos anos. Então isso afetou ela de forma muito negativa emocionalmente. O Werther pensou nisso porque os devaneios dele ali mostram que ele pensou nele. Ele pensou em como ele se sentia. Ele pensou em como era uma tortura para ele ficar sem a Carlota. Agora, ele realmente queria que a Carlota fosse feliz, como ele diz várias vezes no livro? Isso é uma questão tão interessante quanto saber se a Capitu traiu o Bentinho ou não, certo? Eu sinceramente acho que o amor, entre aspas, que o Werther sentia pela Carlota não era incondicional, ou seja, não era um amor de verdade, era uma paixão muito forte, mas não chegou a ser amor. E com base nesses 4 tipos de amores que eu citei para vocês, né? Ágape, o amor incondicional; Eros, o amor sexual; Filia, o amor por um amigo; e Storge, o amor pela família. Você que está namorando ou que é casado, você realmente sente esses 4 tipos de amor que é necessário sentir por um parceiro ou uma parceira? Fica essa pergunta para você pensar a respeito. Principalmente você que está pensando em namorar alguém ou em casar com alguém. Amor é uma coisa muito séria para mim e sagrada também. Eu acho que todo mundo devia se questionar se realmente nós amamos de verdade o nosso parceiro, incondicionalmente. Então pense muito bem antes de tomar uma decisão. Pessoal, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu escrevi, editei e produzi um documentário sobre a Marilyn Monroe. Ele se chama Como Marilyn Monroe Morreu. E ele fala não só da morte da Marilyn, mas ele também conta o que a Marilyn sentiu antes de morrer, a relação dela com os Kennedy, a opinião dela sobre o feminismo, a sexualidade dela, a religião dela, o que ela pensava sobre isso. Então é um documentário bem completo, ele tem 1 hora de duração e é o mais historicamente exato e honesto sobre a Marilyn que você vai encontrar na internet, certo? Eu indico que você veja se você é fã da Marilyn ou se você gosta de assuntos como psicologia e coisas assim, certo? Fica a dica para você. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem que eu passe a abordar temas mais filosóficos no meu canal, eu posso fazer um novo quadro aqui no canal, abordando assuntos mais filosóficos, como, por exemplo, amor e paixão, a questão dos fins e dos meios, a hipocrisia humana. Eu não sei, eu gosto bastante de abordar e debater esses temas, e já que esse é o canal Parlamento, eu quero abrir espaço para vocês também darem a opinião de vocês aí nos comentários. Eu não vou falar aqui a opinião de filósofos famosos, porque isso aí tem em qualquer faculdade de filosofia. Eu vou colocar aqui a minha opinião com base na lógica, do meu ponto de vista, sobre diversos assuntos. Se vocês quiserem que eu aborde temas mais filosóficos aqui no canal, parecidos com esse que eu abordei hoje, vocês coloquem aí #ParlamentoFilosofia. Agora, se vocês não quiserem, se vocês preferirem continuar com temas mais leves da cultura pop, literatura, animes, séries, cinema e coisas afins, vocês coloquem aí nos comentários #ParlamentoCulturaPop, beleza? Escolham aí então. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica agora mesmo no símbolo do like, se inscreva aqui no Parlamento e compartilhe esse vídeo para aqueles seus amigos que podem se interessar. Vejo vocês no próximo vídeo, valeu, é nóis!